A gente vai se dando conta disso ao longo do tempo depois. Eu fui aluno de graduação também numa universidade pública, na Unicamp, e eu me considero também aí um privilegiado, poder desfrutar de uma educação pública de qualidade. E eu aproveitei tudo que a instituição podia me oferecer naquela época, na década de 70. E imediatamente fui para programa de doutorado no exterior e também, semelhantemente, procurei aproveitar cada minuto, cada instante que eu passei nas universidades. Não podia ser diferente, mas eu tenho uma paixão pessoal pelas universidades de uma forma geral. Quando eu estou viajando, mesmo sem nenhuma preocupação de férias, se eu passar na frente de um campus, eu vou querer entrar no campus. E se é uma universidade, eu vou querer ver alguma coisa da universidade. Isso me faz um bem tremendo. Agora, nos próximos dias, próximas semanas, vou ter uma nova oportunidade de viagem internacional em que teremos uma reunião com algumas universidades italianas e eu fico sempre ansioso para saber o que os colegas do exterior vão me dizer, vão nos ensinar, e aquilo que nós podemos também dizer a eles, quem sabe ensinar a eles também sobre a nossa realidade, sobre aquilo que temos feito num país como o Brasil. Eu gostaria de convidar os nossos estudantes de graduação de matemática e estatística que no seio aí de suas famílias, relacionamento social, encorajem os jovens que estão no ensino médio a vir para a universidade. Recentemente, visitando uma escola de periferia aqui em Uberlândia, uma escola municipal, e as crianças de um bairro bastante com muita vulnerabilidade socioeconômica, e eu fui lá e eu tinha um recado para aquelas crianças. O recado era o seguinte: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. A Universidade Federal de Uberlândia é de vocês, é para vocês. Às vezes a criança pobre passa aqui pela portaria, pela porta do campus e acha que a UFO não é para elas. Muito pelo contrário, a UFO é para todas, é para todos. É uma universidade federal, uma universidade pública. É claro que nós gostaríamos de ter muito mais bolsas de permanência do que nós temos. Mas muitos estudantes têm se beneficiado dessas bolsas de permanência, ações de políticas afirmativas da universidade para poder fazer o seu curso e se graduar e terminar o curso. Não é iniciar o curso e abandoná-lo. Nosso grande desafio é que os nossos estudantes ingressem, permaneçam e se formem. E assim possam, na sequência, servir o país da melhor maneira que desejarem. Então, as universidades públicas, particularmente as federais, têm enfrentado essa grande dificuldade. Isso sem dizer, não sei se vocês tiveram a curiosidade de observar, durante a pandemia, houve uma diminuição da produção científica internacional. E nessa diminuição, ela atinge os países de formas absolutamente diferentes. A perda da produção científica brasileira, ela é comparável, em termos percentuais, só a um país, que é a Ucrânia. Está em guerra. Então, quando a gente olha uma coisa dessa, a gente fica mais do que assustado. Quer dizer que nós, com todo o esforço que a gente faz, as perdas são equivalentes àquilo que a Ucrânia perdeu durante o mesmo período de tempo. Então há muito a ser feito. Eu acho também que há muito a ser cobrado dos nossos parlamentares. A lei orçamentária é aprovada pelos nossos parlamentares. Eu não tenho perdido nenhuma oportunidade de dizer aos parlamentares que nós precisamos deles. Eles precisam pensar no futuro do país.
futuro do país passa pela educação, pela saúde, pela ciência e tecnologia, passa também, obviamente, pela cultura e pelas artes. Todos esses temas são extremamente caros para as universidades públicas. Então eu parabenizo vocês por estarem envolvidos num evento que procura exatamente promover esses valores maiores da universidade. E a nossa universidade continua firme, continua ativa. Eu tenho participado de inúmeras aberturas de eventos, os mais diversos, e isso me enche de esperança. Esperança naquilo que estamos fazendo, nos resultados que nós teremos no médio e longo prazo, mas esperança também no nosso país, na expectativa de que tenhamos tempos melhores logo à frente. Isso passa, obviamente, pelo início da recuperação dos valores das bolsas. Nós assistimos isso recentemente. Ainda não tivemos condições, nas bolsas concedidas pela universidade, com o orçamento dela, de fazer um reajuste proporcional àquilo que as agências já fizeram, por absoluta falta de recursos. Já levei isso ao conhecimento do Ministério da Educação, assim como outras reitores e reitores fizeram também semelhantemente. Mas a gente tem que olhar o futuro com esperança. E um evento como esse é uma testemunha de esperança no futuro. Parabéns, portanto, desejo-lhes uma excelente semana e que ela sirva para reflexão, para fazer contato, para aprender coisas que às vezes no contexto de sala de aula a gente não tem oportunidade. Enfim, que a gente possa crescer pessoalmente e academicamente. Muito obrigado. Neste instante, desfaça a mesa diretora. Agradecemos a presença dos membros e convidamos a todos para, dentro de instantes, assistirem à palestra do professor Dr. Sávio Ribas, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele vai falar sobre teoria da fatoração via combinatória aditiva.
Tá bom. Qualquer cara, só pode ficar mais
Bom dia a todos. Vamos continuar então com a primeira palestra da Semana da Matemática. O professor palestrante é o professor Sábio Rivas, que vai falar sobre teoria de fatoração via combinatória aditiva. Ele se formou em bacharelado em 2013, mestrado também em 2013, doutorado em 2017 na área de teoria dos números pela Universidade Federal de Minas Gerais, através do programa PIGME. Entre 2015 e 2016 foi professor visitante na University of Waterloo, em Canadá. Recentemente, agora em 2023, fez um pós-doutorado na Universidade de Graz, na Áustria. Ele tem interesse principalmente nas áreas de teoria dos números, tanto aditiva quanto analítica, em corpos finitos e combinatório. Ele participou de diversas Olimpíadas de Matemática durante o ensino básico, o ensino médio e a graduação. Integrou o projeto de Olimpíada Mineira de Matemática e atuou como monitor e professor do programa de preparação especial para competições internacionais da UEMEP. Foi professor efetivo do Instituto Federal de Minas Gerais no campus Piumi e no campus Ouro Preto, e atualmente ele é professor adjunto da Universidade Federal de Ouro Preto e é integrante do corpo docente do Profmat. Ele também, pelo que me contaram, é maratonista, né? Bicicleta, corrida, etc. E, bom, vamos dar então a bem-vinda ao professor. Espero que gostem da palestra. Obrigado. Ajeitar aqui. Todo mundo me ouve bem assim? Não. Vamos voltar. Obrigado pela apresentação. Obrigado aí à organização pelo convite. Sempre bom estar aqui, minha terceira vez aqui em Uberlândia, e espero voltar sempre. Bom, vou falar um pouco sobre teoria da fatoração via combinatória aditiva, mas antes deixa eu só perguntar aqui, quem está no início da graduação aqui, só para saber? Tá. Imagino que vocês nunca devem ter ouvido falar sobre grupos. Grupo é uma estrutura algébrica. Não? Tá. Tudo bem. Eu vou dar a definição aqui. Só para eu não pular a definição. Bom, então eu vou falar um pouco sobre teoria da fatoração. Imagino que fatoração todo mundo deve conhecer, né? Agora, combinatória aditiva, talvez nem todo mundo saiba o que significa.
Fatoração, basicamente, é pegar um número e fatorar, né? Escrever como um produto de fatores especiais, de alguma forma. E combinatória seria formas de combinar objetos, e aditiva é notação de soma, isso que significa. Então a gente tem, por exemplo, um problema famoso de matemática, né? Que é o conjectura de Goldbach, né? Todo número par pode ser escrito como soma de dois primos. Então, assim, é um problema que ainda não foi resolvido, mas tem uma estrutura combinatória, né? Que a gente está combinando dois primos, somando para dar um número par. Então, esse problema é um problema de combinatória aditiva. Então, vamos lá. Então, só um resumo do que eu vou falar sobre o teorema fundamental da aritmética. Monoides. Monoide é novo até para mim, assim, tem menos de um ano que eu conheço essa palavra. Então, eu vou passar a definição dessas coisas. Falar sobre comprimentos de fatorações e elasticidades, sequências sobre grupos abelianos, também vou falar do que é abeliano. Vou falar sobre a constante Davenport, falar sobre monoides de Proulx e transferências, e falar alguns problemas que, assim, no meio ali vai ter muita coisa que é nova principalmente para quem está entrando no curso agora, mas eu vou tentar dar muitos exemplos para facilitar esse entendimento. E os problemas são triviais de entender, mas são bastante difíceis de resolver. Até para um computador, assim, fica complicado. Mas tentar falar um pouco sobre esses problemas. Beleza, devo usar essas notações aqui, né? O conjunto N é o conjunto dos números naturais, 1, 2, 3 para frente. O N0 vai ser os naturais incluindo 0. Z é o conjunto dos inteiros. Z raiz de N vai ser os números da forma A mais B raiz de N, onde A e B são inteiros. Q é o conjunto dos números racionais. Q, X, entre colchete vai ser o polinômios na variável X com coeficientes racionais. R é o conjunto dos números reais. E tem essa notação aqui que deve ser nova para quem está entrando no curso, que é essa... Deixa eu vir para o outro lado. Acho que eu pisei em alguma coisa. Isso aqui a gente diz que A é congruente a B, módulo N, se a diferença A menos B é divisível por N. Então, por exemplo, 2023 é congruente a menos 2 módulo 5. Por quê? 2023 menos 2 é 2025, né? É divisível por 5. Da mesma forma, né, 2023 é congruente a 3 módulo 10, porque 2023 menos 3, que é 2020, é divisível por 10. Tá? E aí, isso ajuda a trabalhar com números menores, com restos de divisão. Né? Então, a gente escreve também esse Zn, vai ser todos os possíveis restos na divisão por n. Então, vai ser esse conjunto dos números de 0 até n menos 1, mas aqui se a gente somar, por exemplo, 1 mais n menos 1, vai dar o zero de novo. Então, isso aqui tem uma estrutura cíclica aqui. Beleza. Então, primeira coisa para falar de fatoração, a gente fala sobre o teorema fundamental da aritmética. O que esse teorema diz? Todo número inteiro, né, tirando menos 1, 0 e 1, pode ser escrito de forma única, a menos da ordem e da multiplicação por mais ou menos 1, tá? Como produto de primos. Então, se a gente pega um número inteiro, que não é mais ou menos 1 e nem o 0, então a gente escreve ele como produto de primos vezes algum sinal, né, mais ou menos 1. Então, por exemplo, 2023 a gente pode escrever
dessa forma aqui, essa forma é única, né? 7 vezes 17 ao quadrado. Isso eu tive que fazer na calculadora, né? Porque se não tem o fator 2, o 3 e o 5 fica complicado, né? Então, a gente tem essa fatoração, mas, por exemplo, a gente tem essa outra fatoração. 17 menos 7 e menos 17, né? Essencialmente, a gente vai tratar isso aqui da mesma forma, né? Porque, basicamente, assim, o 7, a gente vai dizer que o menos 7 está associado ao 7 e o menos 17 está associado ao 17. Né? O que muda ali é só o sinal, certo? É só o que a gente chama de unidade, né? Multiplicação por mais ou menos 1. Então, ambas fatorações são consideradas a mesma, né, nesse sentido. Então, agora, vou falar sobre alguns casos onde a fatoração não é única, né? Em alguns ambientes, a fatoração não é única. Por exemplo, tem esse conjunto que a gente chama de monoide de Hilbert. Bom, vocês conseguem perceber um padrão aqui? 1, 5, 9, 13... Todos os números naturais que deixam o resto 1 na divisão por 4, não é isso? Então, são os números naturais que deixam o resto 1 na divisão por 4. Beleza. Então isso aqui a gente pode ver também como uma progressão aritmética de razão 4 e primeiro termo igual a 1. Tá? Então esse conjunto é chamado de monoide de Hilbert e ele tem uma propriedade interessante que é, se a gente multiplica dois números que estão dentro dessa sequência, né, um 4A mais 1 vezes um 4B mais 1, vai dar um 4 vezes alguma coisa mais 1. Então o produto também está lá dentro. Está lá dentro do conjunto. Então, assim, monoide, essa palavra monoide está associada a isso, tá? a ser fechado pelo produto. Pode pensar nesse sentido. E nesse conjunto a gente não tem fatoração única. Né? Porque, por exemplo, esse 693, ele é um número que deixa resto 1 na divisão por 4, e ele pode ser escrito como 21 vezes 33 ou como 9 vezes 77. Aí vocês me perguntam, mas 21 a gente consegue fatorar mais, né? 21 é 3 vezes 7. Só que nem 3 nem 7 estão dentro desse conjunto. Então a gente está falando de fatoração dentro desse conjunto, certo? Então, 21 é 3 vezes 7, mas 3 e 7 não estão dentro aqui. Tá? E mesma coisa vale para os outros fatores. Então a gente diz que esses fatores são fatores irredutíveis e a gente tem uma fatoração, né, duas fatorações diferentes aqui para o mesmo elemento. Isso, em termos irredutíveis do monoide. Beleza? Agora a gente vai olhar para esse outro monoide, chamado de monoide de Meyerson. Aqui a estrutura é um pouquinho mais complicada, porque tem um primeiro termo que foge à regra aqui, mas tirando esse primeiro termo, os outros têm uma diferença de 6 aqui entre eles. Né? 4 mais 6 dá 10, mais 6 dá 16, e por aí vai. Então, esse conjunto é formado pelo número 1 e pelos números que deixam o resto 4 na divisão por 6. Então, exceto pelo primeiro termo, isso aqui é uma progressão aritmética de razão 6 e primeiro termo 4. E chamado de monoide de Meyerson, e também cumpre a propriedade de que o produto de dois números que estão aqui dentro, né, também cai aqui dentro. Então, esse produto a gente coloca um 6 em evidência aqui, então vai dar 6 vezes alguma coisa, mais 4. Então, cai aqui dentro do conjunto. E aqui a gente não tem também fatoração única. Porque, por exemplo, 996 é múltiplo de 6. Né? Então, 1000 é um número dentro desse conjunto. Né? Deixa o resto 4 na divisão por 6. E o 1000 a gente pode fatorar como 10 ao cubo. E nota que 10 é um fator irredutível aqui dentro. A gente não consegue fatorar o 10 aqui dentro. E também 250 vezes 4. E aqui é um pouco diferente do caso anterior, né, do monoide de Hilbert,
porque aqui a gente tem tamanhos diferentes, né? Essa fatoração aqui tem tamanho 3, essa aqui tem tamanho 2. Então a gente vai estar preocupado com isso também. Isso que está ligado à teoria de fatoração vão ser problemas que a gente vai querer resolver em certos ambientes, né? Esse tamanho da fatoração, a gente vai querer descrever isso. Beleza. Tá, então, todos esses fatores, né, 10, 254, eles são irredutíveis dentro do monoide. E, bom, então a gente introduziu em dois ambientes, né, que a fatoração não é única, e um deles ainda é pior porque as fatorações têm tamanhos diferentes. Beleza. Então agora eu vou falar um pouco sobre monóides. Então devo dar algumas definições que devem ser novas para a maioria. Mas a gente vai ficar só com a ideia, para quem não está acostumado, ainda é só ficar com a ideia de que o produto de termos dentro do conjunto cai lá dentro do conjunto. Então, o que é um semigrupo? Um semigrupo é um conjunto com uma operação binária associativa, ou seja, tem uma operação, que essa operação a gente vai chamar de multiplicação, e essa operação é associativa, né? A gente pode trocar o parênteses de lugar, basicamente isso. E aí um semigrupo vai ser chamado de cancelativo se sempre que a gente tiver um produto AB igual a AC, a gente puder cancelar o A. Isso é chamado de cancelativo. E dos dois lados, né? Não necessariamente as coisas comutam, então a gente consegue cortar por um lado ou consegue cortar pelo outro lado. E aí, um monoide, então, vai ser um semigrupo cancelativo com unidade, e essa unidade a gente denota por 1 de x. E esse monoide também vai ser comutativo se a gente pode trocar a ordem do produto. Então, AB igual a BA para todo A e B em x. Então, nessa apresentação, toda vez que eu falar monoide, vai significar um monoide comutativo. Só para não escrever toda hora monoide comutativo. Então, temos aqui alguns exemplos de monoides, né? O de Hilbert, a gente até deu um nome antes, né? Monoide de Hilbert, monoide de Menierson. Eles de fato são monoides segundo essa definição. Também os inteiros sem o zero formam um monoide. A gente vai precisar dessa notação aqui, x divide y, é a notação x, uma barra y, se o y puder ser escrito como x vezes um z, né, se o y é um múltiplo de x, né, para algum z dentro do conjunto. Certo? E um elemento vai ser unidade se esse elemento divide 1, né, divide a identidade do monoide. Né? E aí tem essa outra notação que é x estrela vai ser o conjunto dos elementos que não são unidades. Então, por exemplo, no monoide H e no monoide M, as unidades só tem uma unidade, né, que é 1. Nos inteiros, a gente tem 2 unidades, que é mais ou menos 1. Nos naturais também só tem uma, que é 1 só. Certo? Então, a gente pode ter mais de uma unidade, né? E isso tem a ver no teorema fundamental da aritmética, tudo aparecia a palavra unidade lá. É a mesma ideia aqui. E se x divide y e y divide x, a gente diz que eles são associados. E ser associados é equivalente a x ser igual a y vezes uma unidade. Então, é a mesma ideia do 7 estar associado ao menos 7, porque a diferença entre eles é só multiplicar por uma unidade. Então, nesse sentido. Beleza. Então, agora a gente vai falar sobre primos e átomos. Se x é um elemento que não é unidade, então a gente vai dizer que o x é primo se quando ele dividir um produto
de termos de x, do conjunto x, então ou ele divide um fator ou ele divide outro. E vai ser irredutível, também a gente vai chamar de átomo, se quando ele divide, né, se quando x é igual a um produto, então um dos fatores do produto vai ser uma unidade. Bom, é um dos resultados assim, mais básicos lá da álgebra, que talvez quem é calouro deve ver só mais para frente, mas que todos os primos são irredutíveis, né? Todos os primos são átomos, mas o contrário não é válido, nem sempre é válido. Se a gente pegar, por exemplo, no monoide de Hilbert, o 9 divide esse produto aqui. Né? Esse produto aqui era o 693. Né? Então, 9 divide isso, mas o 9 não divide cada um dos fatores em separado. Né? Pelo menos um dos fatores em separado. Então, o 9 ele é um átomo, mas ele não é primo. Né? E aí, quando a gente vai falar sobre fatoração, a gente não vai estar interessado em produto de primos nesse sentido. A gente vai estar interessado em produto de irredutíveis. Então, nos inteiros acaba que primo e irredutível é essencialmente a mesma coisa, então a gente usa a palavra primo. Mas, para esse contexto mais geral, a gente vai usar a palavra irredutível, ou átomo. Bom, o A de x para a gente vai ser o conjunto de átomos de x, né? E a gente vai dizer que o x é atômico se todo elemento que não é unidade puder ser escrito como produto de elementos irredutíveis. Então, vai ser atômico se a gente consegue fatorar, pegar um elemento lá dentro do conjunto e conseguir fatorar ele. Então, em geral, a gente... tudo que a gente pensa assim acaba sendo atômico. Né? A gente pensa num objeto e a gente consegue fatorar esse número. Mas em alguns ambientes isso não é verdade. Tá? Então, por exemplo, bom, claro, no monoide de Hilbert e de Meyerson, a gente consegue fatorar todos os elementos como produto de átomos, mas aqui dentro a gente não consegue. O que é esse conjunto aqui? Isso aqui são os polinômios com coeficientes racionais na variável x. E aí a gente multiplica por x. Tá? Então, isso aqui são coeficientes, são polinômios com coeficientes racionais, só que sem o termo independente de x. O termo independente de x, a gente vai pedir que ele seja inteiro. Então, aqui dentro, o polinômio x, note que o polinômio x, ele está aqui dentro, né? O coeficiente, os coeficientes todos são racionais e o coeficiente independente de x é zero, que é inteiro. Então, aqui dentro, esse polinômio aqui, ele não pode ser escrito como produto de átomos. Isso aí é uma continha que a gente faz, é bem simples de mostrar. E é um exemplo de um monoide, né? Então, isso aqui é um monoide que não é atômico. E se x é atômico, então todo elemento pode ser escrito como produto de átomos. E aqui, né, x vai ser igual a um α1 até αk, esse produto aqui. E esse k aqui vai ser o comprimento da fatoração de x. Na verdade, vai ser um comprimento da fatoração de x, né, porque pode ter mais. Um monoide vai ser fatorial se todo elemento que não é unidade puder ser escrito, essencialmente sim, puder ser escrito de forma única como produto de irredutíveis. Então, o monoide fatorial tem a ver com a unicidade da fatoração. Então, aqui está a definição formal. Então, existem fatores irredutíveis, tais que o x é o produto deles, e quaisquer duas fatorações vão ter o mesmo tamanho, e existe uma permutação dos índices aqui que levam um no outro. Né? Alfa I e beta sigma de I são associados. E a gente vai dizer que o x é meio fatorial
se não é que a fatoração é única, mas é que toda a fatoração tem o mesmo comprimento. Pode ter fatorações diferentes, mas todas elas têm o mesmo comprimento. Então, o teorema fundamental da aritmética diz que esse conjunto aqui, né, os inteiros menos o zero, isso aqui é fatorial. Mas a gente já viu, né, pelos exemplos lá atrás, que esses dois monóides eles não são. A gente encontrou fatorações distintas. E é claro que se a fatoração é única, então todo o comprimento da fatoração de um mesmo elemento é igual, né? Então, se x é fatorial, então x é meio fatorial. A gente viu também que, né, a gente encontrou uma fatoração lá no monoide M para um mesmo elemento de comprimento 3 e uma de comprimento 2, né? Então, isso quer dizer que o M não é meio fatorial. E, bom, isso aqui é um pouco mais pesado, né? Se K é um corpo de números algébricos, então, e o OK é seu anel de inteiros, e GK é seu grupo de classes de ideais, então o OK é fatorial se somente se é um domínio de ideais principais, e somente se o grupo de classes é trivial. E foi provado também que o OK ele é meio fatorial se somente se o grupo de classes tem no máximo 2 elementos. Quem não entendeu isso aqui, não preocupa não, é só para saber que tem alguma relação com outras coisas um pouco mais avançadas. E não preocupa mesmo não, porque nem eu entendo isso aqui. Tá. Então, a gente consegue descrever, por exemplo, os átomos do monoide de Hilbert e do de Meyerson. Então, por exemplo, a gente tem essa proposição aqui. Um elemento H no monoide de Hilbert, ele vai ser irredutível se somente se ele já for um primo em Z, que é congruente a 1 módulo 4, né? Ou então ele for o produto de dois primos congruentes a 3 módulo 4. Isso significa o quê? Se a gente quiser fatorar um elemento lá no monoide de Hilbert, a gente fatora ele como produto de primos nos inteiros e junta aqueles primos que são congruentes a 3 módulo 4, junta eles em pares. Então, dependendo da forma que a gente juntar, a gente vai ter elementos diferentes. E aí, com isso, toda a fatoração aqui dentro vai ter o mesmo tamanho, né? Porque a gente vai estar juntando em pares, né, aqueles que são congruentes a 3 módulo 4, então o tamanho fica fixo. Então, o H é meio fatorial. E, bom, dá também para descrever os átomos, né, os elementos irredutíveis do monoide de Meyerson. Fica um pouquinho mais complicado, eu vou pular isso daqui. Mas tem uma forma de descrever também. Agora, esse exemplo aqui, ó, acho que é mais comum que a gente vê nos cursos de álgebra e tudo, né, exemplo de fatoração que não é única. Então, no Z, raiz de menos 5, só lembrando aqui, esse conjunto aqui significa os números da forma A mais B raiz de menos 5, onde A e B são inteiros. Então, o 6 aqui pode ser escrito como 2 vezes 3, ou como 1 mais raiz de menos 5 vezes 1 menos raiz de menos 5. Se der a conta aqui, vai dar 6 também. E são duas fatorações diferentes. E elas são realmente distintas porque, por exemplo, o 2 não é múltiplo de nenhum desses fatores aqui, né? Por exemplo, se a gente quiser mostrar que o 2 não é múltiplo desse primeiro fator, então a gente escreve o 2 como esse elemento, né, vezes algum cara aqui dentro, e abre as contas para ver o que dá, né? Então, abrindo a conta aqui, vai ficar A menos 5B, e aqui A raiz de menos 5, B raiz de menos, mais B raiz de menos 5. Então vai dar isso daqui. E isso quer dizer que, né, isso aqui é uma igualdade. Aqui dentro, isso quer dizer que a parte racional aqui, né, isso aqui é igual a 2, e a parte irracional, como do outro lado aqui a parte irracional é 0, então
aqui esse A mais B tem que dar 0. Então a gente faz as continhas e acha que o A tem que ser 1/3. Só que 1/3 não é inteiro. Então, quer dizer que esse elemento aqui não está dentro do conjunto. E aí, assim, a mesma continha a gente faz para mostrar que nenhum desses dois termos é múltiplo desses outros dois termos. Só coloquei esse exemplo porque ele é o mais comum que a gente vê lá nos cursos de álgebra. E, bom, vou ter que falar um pouco sobre comprimento de fatoração e elasticidade. A partir de agora, então, x vai ser um monoide atômico, então a gente vai conseguir fatorar todos os elementos dentro do monoide, a gente vai conseguir fatorar. E aí, o conjunto de comprimentos de um elemento vai ser... a gente pega esse elemento, fatora ele como produto de primos e olha todas as possibilidades de comprimento. Desculpa. Como produto de primos, não, como produto de átomos. E vê todos os comprimentos de fatoração. O sistema do conjunto de comprimentos vai ser fazer isso para todos os elementos e ver todas as possibilidades de comprimento de fatoração. E a união do conjunto de comprimentos contendo K vai ser esse conjunto aqui. Esse conjunto significa o seguinte: se existe uma fatoração de tamanho K, existe uma fatoração de comprimento K, quais são os possíveis valores de L para que também exista uma fatoração do mesmo elemento de comprimento L. Então, fixa um tamanho, vê uma fatoração daquele tamanho e vê quais são as possibilidades para o comprimento. Isso aqui é uma parte um pouco mais pesada, cheia de definição, mas vai ficar claro daqui a pouco por que eu estou fazendo isso. Então a gente vai definir o lambda k de x vai ser o menor valor possível para esse L. Então, se tem uma fatoração de tamanho k, qual que é o menor valor para a fatoração do mesmo elemento? Então, esse valor a gente chama de lambda k, e o ρ k vai ser o maior valor possível. Esse sup aqui significa máximo, só que esse máximo pode ser infinito também. Então, a gente usa a palavra sup de supremo. E aí, esse ρk de x aqui é chamado de carésima elasticidade de x. Basicamente, o que a gente vai fazer é ver que isso aqui é importante de alguma forma e colocar todos os problemas em função desse ρk. Então, o que a gente vai fazer mais para frente é só falar assim: esse ρk é importante por algum motivo, não importa qual, os problemas que vão aparecer lá para o ρk lá na frente são independentes dessas definições aqui. Se a gente pegar subconjuntos naturais também, o ρ de L vai ser o máximo do conjunto dividido pelo mínimo do conjunto. Isso aqui dá um número racional, mas também pode dar infinito, né? Se o conjunto for infinito, então pode dar infinito. Então, esse ρ de L é chamado de elasticidade de L. Beleza. E aí a gente tem aqui elasticidade, carésima elasticidade, elasticidade de um conjunto e também elasticidade do monoide. A elasticidade do monoide vai ser o supremo entre as elasticidades de cada conjunto de comprimentos. A gente tem umas equações envolvendo essas elasticidades, essas coisas todas. Basicamente, o que a gente está fazendo aqui é a elasticidade do monoide a gente consegue colocar em função da carésima elasticidade. Tá? Então, só guarda essa informação. A gente consegue colocar em função desse cara. E aí, obviamente, x é meio fatorial, se toda fatoração tem o mesmo comprimento, quer dizer que o máximo do conjunto UK vai ser igual ao mínimo do conjunto K, porque só vai ter um elemento. Isso quer dizer que a elasticidade é 1, quer dizer que todo
conjunto de comprimentos tem tamanho 1, e isso é a mesma coisa que dizer que toda fatoração de comprimento K só tem um comprimento K. E aí, a gente viu que o monoide de Hilbert ele é meio fatorial, então para isso a elasticidade dele é 1. Bom, tem um exemplo trivial de quando a elasticidade pode ser infinita, né? Nesse conjunto aqui, que é os números, os múltiplos de 6 unido com 1. Nesse conjunto, 6 elevado a n está dentro dele, e esse 6 elevado a n a gente consegue escrever como 2 vezes 3 elevado a n menos 1 e 2 elevado a n menos 1 vezes 3. Então, esses dois elementos aqui são irredutíveis. Então, aqui a gente consegue escrever esse cara aqui como produto de 2 irredutíveis, mas também como produto de n irredutíveis. Já está fatorado aqui. Então, isso quer dizer que nesse monoide aqui, a elasticidade é pelo menos n sobre 2, só que para todo n. Então, isso quer dizer que vai dar infinito. E também é possível provar que a elasticidade do monoide de Meyerson é 2, mas isso aí é uma conta um pouco mais complicada. Bom, então eu vou trazer a definição de grupos. Um conjunto com uma operação, essa operação estrela aqui, vai ser um grupo se ele for fechado para o produto, né, para essa operação, né? Então, para todo A e B no grupo, o A operado com B está dentro do grupo, existe um elemento... fugiu o nome. Existe... Neutro, isso. Existe um elemento neutro e existe o inverso em relação a essa operação. E aí, se essa operação comutar, né, se o AB é igual a BA, a gente diz que esse grupo é um grupo abeliano. E nessa apresentação, todos os grupos serão abelianos com a operação de soma. Então, essa operação aqui vai ser a soma, o elemento neutro vai ser o zero, e o inverso de A é o menos A. Do jeito que a gente está acostumado mesmo. A ordem do grupo é o número de elementos do grupo. E aí a gente tem alguns exemplos aqui, né? Os inteiros, os racionais, os reais são todos grupos abelianos, de ordem infinita, porque tem infinitos elementos. E esse Zn aqui, que é o conjunto de restos na divisão por n, isso aqui é um grupo abeliano de ordem n. Bom, os naturais com zero, sem o zero, então, eles não são grupos abelianos. Na verdade, eles não são grupos, né? Porque aqui até tem elemento neutro, mas não tem o inverso. Aqui não tem nem o neutro, nem o inverso. Esse conjunto aqui, 0, 1, 2, se a gente pensar dentro dos inteiros, ele não é nem fechado para a soma, né? 2 mais 2 nem está dentro desse conjunto. Então, esses três aí não são grupos abelianos, mas a gente pode pensar, por exemplo, em composições desse cara aqui, né? Zn1, Zn2, produto cartesiano, né? Até o Znr. Isso aqui é um conjunto de vetores, onde cada entrada, né, o A1 está dentro do Zn1, o A2 dentro do Zn2, e assim vai. Tem um teorema chamado Teorema Fundamental dos Grupos Abelianos Finitos, que diz que se G é um grupo abeliano finito, então ele tem que ser dessa forma aqui, com umas certas condições. Esse N1 a gente pode pegar ele sendo um divisor do N2, que é um divisor do N3 até o último. Então, grupo abeliano finito tem que ser dessa forma. Bom, tem alguns nomes também, por exemplo, o posto do grupo é esse Rzinho, o expoente do grupo é o NR, e a ordem do grupo vai ser o produto do N1 até o NR. E se o R for 1, a gente vai dizer que esse grupo é cíclico finito, né? Então, se só tiver um fator aqui, né, se for dessa forma, então ele é um cíclico finito. Beleza.
Agora eu vou ter que falar sobre sequências. O que é uma sequência sobre um grupo? Sequência a gente escreve finitos elementos do grupo, de forma que a ordem não importa, pode ter repetição do elemento. Então a gente escreve dessa forma. Dessa aqui ou dessa daqui, né? Como a ordem não importa, a gente pode juntar os termos iguais e colocar a multiplicidade no expoente. O comprimento da sequência, claro, vai ser o K, né? Que também é a soma das multiplicidades. Sequências são consideradas como elementos do monoide abeliano livre, FG com base G, seja lá o que isso for. T vai ser uma subsequência de S, se T é um divisor de S dentro desse monoide aqui. Isso é equivalente a dizer que a multiplicidade de um elemento em T vai ser menor ou igual que a multiplicidade do mesmo elemento em S. E S vai ter soma zero se a soma dos termos for igual a zero. Bem sugestivo, né? E a gente vai dizer que S é a sequência soma zero minimal se ela tem soma zero, mas nenhuma subsequência própria tem soma zero. Então, por exemplo, a gente pode pegar essa sequência aqui, 3, 1, 1, 0, 2, 3, dentro do Z5. Dentro do Z5, olha só, a gente pode juntar os termos iguais, então o 0 aparece uma vez só, o 1 aparece duas vezes, o 2 aparece uma vez só, o 3 aparece duas vezes. Tá? Se somar aqui vai dar 10, né? 10 é 0 módulo 5. Né? Então, essa sequência tem soma zero, mas ela não é minimal. Ela não é minimal, mas a gente pode escrever ela como produto de subsequências minimais. Então, essa sequência aqui é soma zero também, porque 2 mais 3 é 5, que é 0, módulo 5. Aqui, 1 vezes 2 mais 3 dá 0 também, e 0 já é minimal. Né? Então, todas essas são minimais. Então, o S não é minimal, mas a gente consegue escrever ela como produto de 3 minimais. Beleza. Vou só ver quanto tempo. Tem 10 minutos, né? Bom, então vamos pegar esse Zn, né? Zn é um conjunto de restos na divisão por n. Isso aqui é um grupo cíclico de ordem n. Nesse grupo, o 1, a sequência formada pelo 1 n vezes, isso aqui é uma sequência soma zero minimal de comprimento n. E a gente vai mostrar que se essa é uma sequência soma zero aqui dentro, com mais do que n termos, então ela não é minimal. Então, de fato, né, se a gente pegar a sequência com t elementos, onde t é maior do que n, então essas subsomas aqui, G1, G1 mais G2, G1 mais G2 mais G3, até a soma dos n primeiros, o que acontece? A gente olha para essas subsomas aqui. Se alguma delas é zero, acabou. A gente já tem uma subsequência própria que é a soma zero. Então, nesse caso, o S não é minimal. Se não, todas elas são diferentes. Quer dizer, são diferentes de zero. Só que em Zn a gente tem n elementos e agora a gente está excluindo um dos restos possíveis, que é o zero. Então a gente tem n menos 1 restos possíveis e n elementos. Então vai ter que ter dois iguais, né? Então, pelo princípio da casa dos combos, tem duas subsomas iguais. E aí, essa subsoma vai ser igual a essa, a gente corta os primeiros termos. Chegou aqui a conclusão que existe uma subsoma igual a zero. Logo, S não vai ser minimal. Bom, vamos ver. Tá. Constante de Davenport também. Constante de Davenport é o seguinte. É o maior valor, né, a constante de Davenport de um grupo vai ser o maior valor possível para os comprimentos de uma sequência soma zero minimal. Bom, isso tem também relação aqui com anel de inteiros, na álgebra mais para frente, vocês devem ver. E aí, o
que acontece? Tem algumas relações aqui envolvendo a constante W. Isso aqui é no máximo a ordem do grupo. E a gente já provou no slide anterior, a gente provou que o maior valor possível para uma sequência soma zero minimal dentro desse grupo é n. Bom, tem cotas por cima e por baixo, né? Essa aqui é uma cota por cima, mas tem uma outra cota, eu vou passar um pouco mais rápido, mas tem uma outra cota por baixo envolvendo só a forma aqui que a gente escreve o grupo, né? O grupo abeliano finito, pode ser escrito dessa forma. Dessa forma a gente escreve, define essa constante aqui e tudo. Então, isso aqui é uma cota inferior para a constante W. Tá. Essas duas coisas são iguais em muitos casos, mas também em muitos casos elas não são iguais. Vou passar um pouco mais rápido aqui e queria falar sobre monoide de Crew. Monoide de Crew, basicamente, eu vou só falar um pouco mais rápido dessa parte. Monoide de Crew, ele faz a transferência entre teoria da fatoração e problema de soma zero. Então, monoide de Crew, ele tem essa propriedade de que problemas envolvendo monoides, de fatoração envolvendo monoides de Crew, a gente consegue transferir os mesmos problemas para problema de soma zero. E problema de soma zero é mais fácil do que monoide de Crew. Então, e tem muitos objetos que são monoides de Crew, em particular o conjunto de o anel de inteiros, anel de inteiro de uma extensão dos racionais, isso vai ser um monoide de Crew. Tem vários objetos que são monoides de Crew, e dentro dos monoides de Crew a gente consegue transferir os problemas de fatoração para os problemas de soma zero, que são mais fáceis. Tá? Então, através de homomorfismo de transferência. Beleza. E aí tem um monoide de Crew que é bastante importante, que é esse daqui. O monoide da sequência soma zero. Então, ele é de Crew somente se o grupo é abeliano. E os átomos desse monoide são as sequências soma zero minimais. Bom, vou pular esse outro exemplo aqui também. E a ideia, né, desses problemas é: se x e b são monoides de Crew, com B sendo um conjunto, um monoide mais simples que o x, então vai ter uma função que vai permitir transferir problemas de fatoração de x para b e vice-versa. Então a gente pode poder ir e voltar, né? Então, ao invés de trabalhar em x, a gente trabalha no b, que é mais simples. Tá? E aí a gente vai ter igualdades entre as duas coisas. Né? Igualdades. Coisas lá dentro de x vão ser igual a coisas dentro de b. E, em geral, esse b a gente toma como sendo o conjunto das sequências soma zero sobre o grupo de classes de ideais de x. Seja lá o que isso for. Não estou muito preocupado com isso daqui. Eu estou preocupado nos problemas que vão aparecer aqui dentro. Então, os problemas de soma zero mesmo. Tá? Bom, deixa eu ver. Eu vou pular esse problema da caracterização e vou para o outro que é mais simples de entender. Vamos lá. Tá, se a gente pegar um grupo de ordem no máximo 2, então aquele conjunto UK que a gente definiu lá antes, ele só tem um elemento. Se ele for infinito, então o UK também já está descrito, né? O UK vai ser esse conjunto aqui. E se o UK for finito, mas tiver mais do que 2 elementos, aquele conjunto UK vai ser um intervalo, tá? Um intervalo entre o mínimo e o máximo, onde o mínimo a gente consegue colocar em função do máximo. Tá? Então, nota que a gente foi colocando as coisas em função do Rk. Então, o Rk aqui aparece muitas vezes. Ele é, de fato,
o objeto mais importante aqui dessa apresentação. Beleza. Então agora vamos tratar sobre alguns problemas envolvendo o K. Deixa eu só... Tá, vou só citar essas duas proposições. Se o K é natural, então o ρ 2K, que é o ρ para o índice par, a gente sabe exatamente o valor dele. Sabe exatamente o valor dele. Agora, para os ímpares, né, o ρ 2K mais 1, a gente só tem uma cota inferior e uma cota superior. Aí está a demonstração aqui. E para essa cota superior, vale o seguinte: se o grupo for cíclico, vale a cota inferior. Se ele não for cíclico, a gente acredita que a partir de algum momento vale a cota superior. Mas não se sabe provar isso ainda, né? Tem vários tipos de grupo onde isso já foi provado, mas isso nem sempre, né, ainda está em aberto. Então a conjectura é: se G é finito, mas não é cíclico, então a partir de algum momento, vai valer a cota superior. Provado já para vários casos. E agora, 2 minutos. Esse problema aqui. Então, a gente vai tentar achar o ρk para esse grupo aqui. Então, esse grupo é o Z2 por Z2 por Z4. É uma tripla onde a primeira e a segunda coordenada pode ser 0 ou 1 e a terceira coordenada pode ser 0, 1, 2 ou 3. Então, a constante Davenport do grupo é 6. E aí, o que a gente faz para achar? A gente vai fazer o seguinte, né, para achar o ρk. Pega essa sequência aqui, o 1. O 1 é é essa sequência aqui. Que isso significa? É esse termo aqui, que é uma tripla, repetido 2 vezes, e mais esses outros 4 elementos. O 2 vai ser esse elemento aqui repetido 3 vezes, mais esses elementos, e o 3, esse daqui. O que acontece? A gente consegue mostrar que cada um desses é uma sequência soma zero minimal. Que a soma zero é simples de provar. Por exemplo, a primeira coordenada aqui, o 1 aparece 2 vezes, então a soma aqui já dá 0 e aqui já dá 0. Então, a primeira coordenada zerou. Segunda coordenada, aqui é 0, 1, 2, 3, 4, é 0 módulo 2. Então, zerou também. Aqui, 1, 2, 2, 3, 4, zerou também. Então, isso aqui é uma sequência soma zero. Bom, dá para verificar que ela é minimal também, só olhar para as subsequências dela e ver que nenhuma delas tem soma zero. E fazer a mesma coisa para os outros. Tá? Cada uma delas tem comprimento 6, que é exatamente a constante Davenport, então é o tamanho máximo possível para uma sequência ser soma zero minimal. E aí, a gente nota o seguinte: a gente tem 18 elementos aqui, né? A gente pode combinar eles em pares, né? Por exemplo, combinar eles em pares de sequência soma zero. Por exemplo, um elemento dessa forma, se a gente somar com um elemento dessa forma, isso aqui vai dar 0, né? 001, 003. A soma vai dar 004, que é 000. Então, basicamente, esse corta com esse corta com esse e esse. O que mais? Esse corta com esse com esse com esse e esse com esse. Então não sobrou nenhum. Isso significa que a gente tem uma fatoração de comprimento 3, né, como produto de sequências minimais soma zero. Né? Isso. Então, tamanho 3, que é o 1, o 2 e o 3. Mas a gente também consegue escrever como de comprimento 9. Então vale a cota superior. 9 é exatamente a constante de Davenport mais a constante de Davenport sobre 2. Né? Então vale a cota superior. E se vale para 3 aqui,
Na verdade, é fácil provar que vale para qualquer ímpar maior. Né? Então, a partir de algum momento, já valeu a cota superior para esse grupo, né? Para esse grupo dali. Então, agora um outro problema é tira 4 aqui, coloca 6 e tenta fazer a mesma coisa. Se vocês conseguirem, me conta, porque isso vai dar um artigo bom. Então, acho que é isso que eu tinha que falar. Desculpa, eu passei um pouquinho do tempo, mas... Bom, tem um problema semelhante, trocando aqui, ao invés de 2 cópias, colocar 3 cópias, mas é a mesma coisa. É isso. Então, eu só queria falar que tem uma relação entre fatoração e problema de soma zero, e os problemas que vêm da fatoração são mais tratáveis como problemas de soma zero. É isso. Obrigado. Muito obrigado, professor Sábio. Eu queria saber se tem alguma dúvida, comentário na plateia, alguém que quiser fazer. Alguma sugestão? Sim, professor? Bom dia, professor Sábio. Tudo bem? Excelente palestra. Eu queria saber se esse tipo de conjuntos tem aplicação na computação. Bueno, alguma... Porque você tenta fatorar, né? Sim, em relação à fatoração mesmo, eu não sei. Deve ter, mas eu não conheço. Mas, por exemplo, eu conheci esse tipo de problema de soma zero através de um negócio chamado número de Carmichael, que tem a ver com teste de primalidade. Então, você pega um número muito grande, vai testar se ele é primo ou não. Os números de Carmichael falham no principal teste. Quer dizer, eles passam no teste, mas eles não são primos. E aí, tem a ver, assim, a única relação que eu conheço é problema de soma zero com esses números. E aí esses números têm a ver com os primos que são teste de primalidade. Mas diretamente como pegar um número grande e fatorar, aí não sei. Obrigado pelo comentário, professor. Há alguma outra observação? Eu tinha só uma dúvida. Em relação à constante de Davenport, né, D de G igual a D asterisco de G, para que grupos abelianos isso é válido? Para grupos para P grupos, né? Grupos de ordem potência de primo. Para grupo de posto 1, posto 2 e alguns casos de posto 3. Deixa eu voltar aqui. Isso. Aqui. Vale a igualdade se o posto for 1 ou 2, se for um P-grupo, e alguns casos de posto 3. Mas tem infinitos casos com posto maior ou igual que 4, em que a constante de Davenport é maior do que esse desse. E a conjectura é que para posto 3 ainda é válido, e quando todos os fatores forem iguais, ainda é válido. Mas problema, é bem difícil esse. Obrigado. Mais algum comentário? Sim? Pode falar? Eu fiquei em dúvida em relação à constante, porque nesse exemplo, a do Zn é igual a N. Eu consigo, através de um subgrupo de um grupo, achar essa constante ou não necessariamente tem a ver? Porque a gente sabe que o subgrupo, a ordem dele divide a ordem do grupo. Eu consigo achar?
Esse, na verdade, é o principal método assim, para achar a constante Davenport, através de... Você olha para subgrupos que já são conhecidos e tenta achar por maiores. Chama método indutivo. Então, sim, tem isso, tem esse método para encontrar a constante Davenport. Eu não sempre consigo encontrar ela para grupos finitos. Não, sempre não. Assim, onde já foi encontrado, foi usado esse método. Ah, entendi. Quer dizer, exceto para posto 1, mas para posto 2 foi usado esse método. E para posto 3 também acaba usando esse método, mas não é fácil aplicar ele não. Tá bom, obrigada. Não sei se vai dar certo para todos mais para frente. Obrigado. Mais algum comentário? Vamos agradecer novamente. Sim, desculpem, antes de continuar, eu queria pedir, né, para vocês fazerem inscrição na maratona. Vai ter uma maratona terça e quarta de matemática para os alunos de graduação, ok? Então, parece que ainda estão abertas as inscrições, então, por favor, para participar, vai ser muito divertido. Sim. Onde faz a inscrição? Onde faz a inscrição? Pode ir no Instagram, tem Vou confirmar, mas no site. no Instagram tem nas páginas do status. Quarta e quinta. Quarta e quinta. Desculpe, me repronunciei. Vamos então participar do coffee break, por favor. Sim. Eu gostaria de pedir que esperassem um pouco, porque eu ainda estou passando a lista de presença. Tá? Aqui se pede pessoal de silêncio. Eu tava pensando na próxima demorando muito porque não tem. Não, aí a gente pega dois crochês e aí uma coisa aqui e uma assim Não sei. Eu vou perguntar, mas eu acho que pode. Caneta? Essa água do senhor? Sim.
É tipo, eu tô empurrando por 1.400. Eu sei que tava aí, meu filho. Vou passar na Globo. Oi? Eu peguei e falei. Nem na hora do Pode tomar café lá. Você estava sentado depois de mim.